Mais uma ação de criminosos aqui na nossa região, aqui no município de Içara. Essa aqui é a rua Egílio Carlos e ontem, por volta do meio-dia, esse salão de beleza que fica no centro da cidade foi assaltado, alvo de 2 criminosos. A informação da Polícia Militar que esteve aqui no local é que inicialmente eles chegaram aqui no estabelecimento exigindo a chave de um veículo que estava aqui à frente. Só que como não era de ninguém que estava aqui no estabelecimento, eles acabaram subtraindo outros objetos. Nós vamos entrando aqui para conversar com as sócias proprietárias a respeito do que aconteceu ontem. Converso aqui com a Suelen, que estava aqui no momento, né, ficou aí em torno de 5 a 10 minutos com os criminosos, eles estavam armados. Suelen, como que aconteceu, como que foi na hora que eles chegaram no estabelecimento? Então, eles passaram pela calçada de lá, a princípio a gente não tinha percebido, né? A gente viu depois nas filmagens, mas eles chegaram daqui, entraram, a gente já viu a arma na hora, a Priscila estava sentada no sofá da frente, e eu estava aqui onde eu estou agora. E daí a menina que trabalha com a gente já estava atendendo a outra cliente ali, e daí eles já anunciaram o assalto. A princípio eles pediram a chave do carro, só que como a cliente estava sem carro, a gente estava todo mundo sem carro aqui, né? Aí eles ficaram insistindo pela chave do carro, ficaram insistindo várias vezes. Não acreditaram muito que não era de ninguém. E depois eles, enfim, pararam de pedir, daí só pediram os celulares. Eu estava com meu celular na mão na hora, né? Então, eu entreguei meu celular. Eles pegaram o celular do salão também e o celular da cliente. E pediram o que estava na gaveta, né, de dinheiro. A gente estava com troco, tinha aberto há pouco tempo o salão, né? 1 hora e pouca, mais ou menos. Então, graças a Deus, não tinha muito dinheiro no caixa, mas eles levaram o que tinha ali e os celulares. Aí só falaram pra gente que eles eram de menor, né? Que não era para chamar a polícia, que se a gente chamasse, eles voltariam aqui. Ainda fizeram uma ameaça a vocês. Isso. Foi isso, assim, a princípio foi isso, mas não falaram que ninguém ia se machucar. Aí depois, no final, eles falaram que se eles não atirassem em ninguém, se a gente prometia que não fosse chamar a polícia, né? Daí a gente prometeu que não ia chamar e eles saíram. E aqui, a gente conversava um pouquinho antes, faz pouco tempo, né, que vocês estão aqui nesse local. Inicialmente, olhando, parece tranquilo, e eles se aproveitaram justamente disso para fazer a ação de ontem. Isso. A gente está aqui, vai fazer 4 meses, né? E, na verdade, sempre tem bastante movimento, porque é um prédio, é uma rua que tem bastante morador, né, os prédios. Mas, inclusive, no momento que eles entraram, até tinha gente saindo dos prédios, mas como eles entraram em silêncio, não fizeram alarde, é difícil quem passa e vai perceber que o lugar está sendo assaltado, né? Certo, e como eu falei no início, foi uma ação relativamente rápida, mas para quem estava aqui, né, vocês estavam aqui, as meninas, foi uma eternidade, né? Inclusive porque ele apontava a arma conforme falava com vocês. Ele apontava a arma e até teve um momento que a gente, como fica nervosa, a cliente não conseguia. Eles pediram para destravar, tirar a senha, né? Ela não conseguia porque estava nervosa. Daí ele ficou meio nervoso e falou: diz para essa desgraçada destravar o celular logo, porque a gente tem que sair. O outro menino já queria ir embora, sair correndo. O outro que estava mais nervoso, assim. Sim, e a Polícia Militar esteve aqui no local, né? Logo depois foi acionada também. A Polícia Militar passou as informações desses 2 criminosos que estiveram aqui, até vou ver se vocês confirmam também, né? Era aproximadamente 2 homens, um branco e um negro, aproximadamente 1,60 m. Eles vestiam moletom e também usavam máscara. Isso. Máscara comum, assim, né? Máscara dessas assim. Certo. E aqui perto, vocês conseguiram as câmeras, pediram as imagens para tentar identificar de alguma forma? Sim, o síndico do Residencial Faina conseguiu as imagens dali, só que não conseguiu pegar muito bem aqui, né? Conseguiu pegar eles vindo de lá, na calçada do prédio deles, e depois eles vindo para cá. E depois a nossa síndica conseguiu as imagens daqui, pegando a entrada e a saída deles, inclusive eles correndo para outra rua para abordar o senhor que estava com o carro. Depois eles levaram um carro, né? Isso, porque na sequência, até a gente teve informação de um policial militar aqui de Içara, que esses criminosos assaltaram um HB20, né? Foi um HB20 branco, cor branca, e se dirigiram em direção a Criciúma. Então, logo depois de sair daqui, de ter feito o assalto aqui nesse salão, eles roubaram o HB20 e seguiram em direção a Criciúma. Agora, todas essas informações estão com a Polícia Militar, né? Acredito que também as imagens foram repassadas já à polícia para fazer as investigações, chegar até os criminosos. E nesse momento agora, acredito que
fica aquele medo, né? Do trabalho, de fazer o dia a dia. Ontem vocês aí depois não atenderam mais normalmente. Não, daí a gente conversou com as clientes, né? Desmarcou as clientes que a gente tinha, porque geralmente a gente fica até as 8, né, da noite. A gente achou meio perigoso continuar aqui. E também a gente não tinha condições, assim, pela questão do nervosismo mesmo. A gente desmarcou as clientes, daí a gente foi para casa, só esperou finalizar o BO ali. E daí a gente fechou. Mas o medo fica, né? Não adianta. Cada um que passa, a gente já fica assustada. Aí agora tem que trabalhar de porta fechada, né? Infelizmente, o medo acaba atrapalhando o trabalho, né? E a gente, obrigada por conversar com a gente, tá? Nós conversamos aqui com a Suelen e também a Priscila, elas que trabalham aqui, né? São sócios aqui desse salão. E agora a gente vai seguir acompanhando, as informações já estão com a Polícia Militar. Até esse momento que a gente grava essa reportagem, ninguém foi preso, mas qualquer atualização a gente traz aqui no Linha Verdade.